A raiva é uma das emoções mais universais e, ao mesmo tempo, mais traiçoeiras que um homem pode experimentar. Ela surge de forma automática, muitas vezes antes que consigamos sequer perceber os gatilhos que a provocaram. Esse reflexo instintivo, que chamamos de irritação, rouba energia, diminui a clareza de pensamento e compromete a presença e o respeito que projetamos. Em situações cotidianas, pequenas provocações, atrasos, críticas ou comportamentos inconvenientes de terceiros têm o poder de desestabilizar nossa mente quando permitimos. O estoicismo nos ensina que essa instabilidade não é inevitável. Na realidade, ninguém, exceto nós mesmos, tem o poder de controlar nossas reações emocionais. Quando entendemos que a raiva nasce de nossos pensamentos e expectativas e não das circunstâncias externas, abrimos a porta para uma transformação profunda, a capacidade de permanecer inabalável, mesmo diante de situações desafiadoras ou pessoas provocadoras. O ponto central é que a mente humana tem uma tendência natural de julgar e interpretar eventos antes de processá-los racionalmente. A irritação surge quando nossas expectativas não coincidem com a realidade. Esperamos que o mundo se comporte de acordo com nossas vontades e planos, e quando isso não acontece, sentimos frustração e raiva. O homem comum reage, grita, discute ou guarda rancor. O homem estoico, por outro lado, observa, reflete e mantém domínio sobre si mesmo. Esse controle não é inato. Ele se conquista através da prática consciente de princípios estoicos, que nos ensinam a separar aquilo que depende de nós do que não depende, a pausar antes de reagir e a cultivar uma indiferença inteligente. Ao longo deste capítulo, você entenderá que dominar a raiva não significa reprimi-la ou se tornar apático. Significa assumir responsabilidade total sobre suas emoções, perceber que elas são escolhas e não reações obrigatórias, e aprender a redirecionar energia que antes seria desperdiçada em irritação para foco, crescimento pessoal e presença inabalável. A liberdade emocional, portanto, está na sua mente. Enquanto você permitir que pensamentos desordenados ou expectativas frustradas governem suas reações, continuará a ser escravo da raiva. Ao aplicar estas lições, cada desafio, cada provocação e cada momento de tensão se transforma em oportunidade para fortalecer sua disciplina interna, aumentar sua clareza mental e consolidar a autoridade silenciosa que acompanha um homem verdadeiramente estoico. Antes de qualquer tentativa de controle, é essencial compreender a natureza da raiva. A raiva não surge do mundo externo. Ela nasce dentro de nós, a partir da interpretação que fazemos de eventos, ações ou palavras. A maioria dos homens acredita que determinadas situações os irritam, mas na realidade, ninguém pode nos irritar sem nossa permissão. É a nossa avaliação mental que transforma um contratempo, uma crítica ou uma frustração em raiva. Se compreendermos esse mecanismo, perceberemos que controlar a raiva é menos sobre domar o mundo e mais sobre dominar nossa própria mente. Epicteto, grande mestre estoico, nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Essa frase sintetiza o cerne do controle emocional. A raiva é fruto do julgamento e da expectativa frustrada, não do estímulo externo. Quando alguém nos ofende, por exemplo, não é o ato do outro que gera raiva, mas a nossa interpretação de que fomos injustiçados, desrespeitados ou prejudicados. Esse insight é transformador, porque nos devolve o poder. Se a raiva nasce de nossa mente, então podemos escolher não alimentá-la. Podemos pausar, refletir e agir com racionalidade. O segundo ponto crítico é entender o ciclo da raiva. A
A emoção surge, o corpo reage fisicamente, aumento de adrenalina, tensão muscular, respiração acelerada. E a mente, muitas vezes, busca justificar o sentimento com pensamentos de retaliação ou rancor. Se deixamos o ciclo se completar sem intervenção, a raiva se intensifica e nos domina. Um estoico observa este processo de forma consciente, reconhecendo os sinais internos antes que se transformem em ações impulsivas. Ele entende que a raiva é como uma onda. Ela se eleva rapidamente, mas também pode ser deixada passar sem que precise destruir nossa paz ou prejudicar nossas decisões. Compreender a raiva também significa identificar suas raízes, expectativas irreais, orgulho ferido, necessidade de controle ou medo de perder algo que valorizamos são frequentemente os catalisadores invisíveis. Ao identificar esses gatilhos internos, começamos a perceber que a raiva não é um inimigo externo, mas uma oportunidade de autoconhecimento e fortalecimento. Cada momento em que nos sentimos irritados é um convite para praticar autocontrole, paciência e discernimento, virtudes centrais do estoicismo. Portanto, entender a raiva é reconhecer que ela é uma escolha disfarçada de reflexo, uma interpretação da realidade que pode ser treinada, transformada e dominada. O homem que compreende isso não é imune a provocações, mas se torna imbatível diante delas, pois aprendeu que a verdadeira batalha ocorre dentro da própria mente. Dominar essa batalha é o primeiro passo para nunca mais se irritar de forma inconsequente e para transformar energia emocional em poder, foco e presença. Um dos princípios centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, a compreensão clara do que depende de nós e do que está além de nossa influência. Essa distinção simples, porém poderosa, transforma completamente a forma como reagimos à vida e, especialmente, como lidamos com a raiva. A maioria dos homens se irrita porque confunde circunstâncias externas com sua própria responsabilidade. Eles tentam controlar aquilo que está fora de seu alcance e, quando falham, a frustração e a irritação explodem. O estoico, por outro lado, reconhece que sua única esfera real de controle está nas próprias opiniões, decisões e ações. Ao aplicar a dicotomia do controle, a primeira prática é separar mentalmente cada situação em dois grupos: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Por exemplo, não podemos controlar as palavras maldosas de alguém, mas podemos controlar a forma como reagimos a elas. Não podemos impedir o comportamento irresponsável de outra pessoa, mas podemos escolher manter nossa calma e dignidade. Essa distinção cria liberdade mental. A energia que antes era desperdiçada em frustração, agora é direcionada para aquilo que realmente pode ser influenciado, aumentando eficácia e serenidade. O estoico utiliza essa dicotomia como escudo invisível contra irritações. Sempre que um evento provoca desconforto ou raiva, ele se pergunta: isso depende de mim ou não? Se a resposta for negativa, ele deixa de investir energia emocional e concentra-se em manter seu equilíbrio interno. Essa prática não é passiva nem indiferente, é ativa e estratégica. Ele escolhe onde colocar atenção e esforço, eliminando o desgaste inútil que alimenta o estresse e a perda de controle. Além disso, aplicar a dicotomia do controle permite uma abordagem prática para conflitos interpessoais. Quando confrontado por críticas, provocação ou injustiça percebida, o estoico lembra-se de que não controla as ações alheias, mas controla sua própria mente e comportamento. Ele pode responder com calma, assertividade e racionalidade, ou optar por não responder, usando o silêncio como ferramenta de poder. Essa decisão consciente impede que reações automáticas, impulsivas ou carregadas de emoção ditem seus resultados. Outro aspecto essencial é a internalização contínua desse princípio. Não basta compreendê-lo intelectualmente.
é necessário praticar diariamente. Cada situação em que escolhemos focar apenas no que está sob nosso controle fortalece nosso autocontrole e resiliência emocional. Com o tempo, essa mentalidade torna-se automática. A raiva deixa de dominar, a paciência cresce e a presença do homem estoico se torna inabalável, mesmo diante de caos ou provocação. Portanto, aplicar a dicotomia do controle é mais do que uma técnica, é a fundação de liberdade emocional. É reconhecer que a raiva só surge quando insistimos em controlar o que não podemos, e que a verdadeira força reside em manter calma e clareza diante de qualquer desafio. Ao internalizar essa prática, cada obstáculo externo se torna uma oportunidade de reforçar autodomínio, sabedoria e poder silencioso. A maior parte das explosões de raiva acontece no calor do momento, quando reagimos automaticamente sem perceber o que está realmente acontecendo. O estoicismo ensina que a primeira ação para evitar esse ciclo destrutivo é criar uma pausa consciente entre estímulo e resposta. Essa pausa não é apenas um atraso físico, é um processo mental de observação e reflexão que transforma uma reação impulsiva em uma escolha deliberada. Observar antes de agir é, portanto, uma das ferramentas mais poderosas para dominar emoções e manter a clareza da mente. Respirar profundamente é a forma mais simples e eficaz de iniciar essa pausa. Quando a raiva surge, a respiração natural tende a se tornar rápida e superficial, aumentando a tensão e estimulando ainda mais a resposta emocional. Controlar a respiração, inspirando e expirando lentamente, envia uma mensagem ao cérebro de que existe tempo e espaço para reagir racionalmente. A respiração consciente reduz a ativação do sistema de alerta e permite que a razão prevaleça sobre o impulso. É o primeiro passo para transformar a raiva em presença estratégica. A segunda etapa é observar a própria reação como se fosse um espectador externo. O estoico se distancia emocionalmente do evento, analisando não apenas o comportamento alheio, mas, principalmente, a própria resposta interna. Essa observação objetiva cria consciência sobre padrões automáticos de pensamento e sentimento. Pergunte-se: o que estou sentindo? Por que estou reagindo assim? Isso vai me beneficiar ou prejudicar? Ao responder essas perguntas, você retoma o controle sobre a situação, pois a raiva deixa de ser um comando e passa a ser um dado que pode ser processado racionalmente. Além disso, observar antes de agir ajuda a identificar oportunidades de respostas mais eficazes. Em vez de gritar, discutir ou perder tempo em ressentimentos, o estoico escolhe respostas que preservam sua integridade e mantêm sua autoridade silenciosa. Cada pausa e reflexão transforma potenciais conflitos em momentos de aprendizado, autocontrole e fortalecimento da presença pessoal. Com o tempo, essa prática não apenas reduz a irritação, mas também aumenta a resiliência emocional, tornando-o menos suscetível a provocações e dramas alheios. O domínio do impulso de reagir instantaneamente também fortalece relacionamentos e comunicação. Ao evitar respostas automáticas carregadas de emoção, o estoico transmite calma e confiança, que naturalmente influenciam positivamente aqueles ao seu redor. Pessoas tendem a respeitar e valorizar quem age com clareza e equilíbrio, mesmo em situações adversas. Assim, a prática de respirar e observar antes de agir não é apenas autocontrole, mas também estratégia social e construção de autoridade silenciosa. Portanto, a combinação de respiração consciente e observação objetiva é uma arma estoica contra a raiva. É a ponte entre estímulo externo e ação deliberada, permitindo que você escolha respostas que fortalecem sua mente, sua presença e sua liberdade emocional. Cada momento de pausa é um passo em direção a uma vida guiada pela razão,
e não pelo impulso, transformando a irritação em poder pessoal e clareza interna. Uma das armadilhas mais comuns da mente humana é o julgamento instantâneo. Quando alguém age de maneira que nos desagrada ou nos provoca, nossa tendência natural é rotular, condenar ou reagir emocionalmente. O estoicismo nos ensina que essa resposta automática é prejudicial, pois transfere poder externo para dentro de nossa mente, tornando-nos reféns das ações e comportamentos alheios. A chave para quebrar esse ciclo é substituir julgamento por curiosidade, transformando situações potencialmente frustrantes em oportunidades de aprendizado e fortalecimento interior. Curiosidade, neste contexto, significa olhar para o comportamento dos outros com a intenção de entender, não de condenar. Perguntar a si mesmo, por que essa pessoa age assim? É um exercício que desloca a atenção da emoção para a observação racional. Cada ação humana possui motivações, medos, desejos e limitações. Ao se concentrar nessas causas, em vez de reagir à superfície, você cria um espaço mental de neutralidade que impede a irritação de tomar conta. O estoico entende que nada do que os outros fazem pode corromper sua virtude, a não ser que você permita. Substituir julgamento por curiosidade também fortalece a inteligência emocional. Quando analisamos o comportamento dos outros com objetividade, conseguimos identificar padrões de reação, gatilhos emocionais e até oportunidades de melhorar nossa própria conduta. Essa prática transforma situações de conflito em exercícios de autodomínio e compreensão humana, aumentando resiliência e maturidade. A curiosidade não é passividade, é ação consciente da mente que escolhe absorver informação útil em vez de desperdiçar energia com ressentimento ou raiva. Além disso, a curiosidade proporciona uma perspectiva estratégica nas relações pessoais e profissionais. Ao buscar compreender os outros em vez de reagir, você passa a agir com mais eficácia, ajustando respostas, evitando confrontos desnecessários e mantendo respeito e autoridade. Pessoas percebem essa calma, ponderação e discernimento, aumentando sua influência e capacidade de liderança silenciosa. O estoico não impõe poder através da força, mas demonstra superioridade através da razão e da compreensão. Praticar curiosidade também reduz estresse e ansiedade. Julgamentos constantes sobre pessoas e situações criam tensão mental e emocional. Ao substituí-los por perguntas e observações, você libera a mente do peso de condenações automáticas e direciona a energia para o que realmente importa: seu autodomínio, propósito e virtude. Cada momento em que você escolhe curiosidade sobre julgamento é um passo em direção a uma mente inabalável, capaz de manter calma e clareza mesmo diante de comportamentos provocativos ou inesperados. Portanto, a curiosidade estoica não é simples interesse, é uma prática consciente de autodomínio. Ela transforma situações que antes causavam irritação em oportunidades de aprendizado, fortalece inteligência emocional, amplia a percepção estratégica e garante que sua mente permaneça livre do controle externo. Substituir julgamento por curiosidade é a chave para viver com equilíbrio, clareza e presença inabalável, transformando a irritação em sabedoria silenciosa. A indiferença, no contexto estoico, é muito mais do que um simples desapego superficial. É uma ferramenta estratégica de poder pessoal. Quando alguém nos provoca, nos critica ou age de maneira desagradável, nossa reação instintiva muitas vezes é emocional, impulsiva e desgastante. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade emocional surge quando aprendemos a separar o que realmente importa daquilo que é irrelevante para nossa virtude e propósito. Cultivar a indiferença inteligente significa priorizar energia, atenção e ação,
apenas para aquilo que está sob nosso controle e que contribui para nosso crescimento ou bem-estar. A indiferença inteligente não é apatia. Não se trata de ignorar tudo ou se tornar frio de maneira prejudicial. Pelo contrário, é uma escolha consciente de não permitir que fatores externos desestabilizem sua mente. Quando você reage emocionalmente a provocações ou frustrações, você entrega poder àquilo que está fora do seu alcance. Cada vez que mantém calma diante de críticas, injustiças ou caos, você fortalece a autonomia de seu espírito, afirmando que nenhum evento externo tem autoridade sobre sua paz interna. É a aplicação prática da famosa máxima de Epicteto. Não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Praticar essa indiferença requer disciplina e atenção contínua. Inicialmente, a mente tende a reagir automaticamente, mas com treino diário é possível cultivar a habilidade de pausar, refletir e escolher como responder. Essa escolha deliberada cria espaço entre estímulo e reação, permitindo agir com racionalidade, assertividade e presença. A indiferença inteligente, portanto, não suprime a emoção, ela direciona energia para decisões ponderadas e ações alinhadas com virtude e propósito, evitando desperdício emocional em situações que não merecem nosso investimento. Além de proteger sua mente, a indiferença inteligente aumenta sua autoridade silenciosa. Pessoas, naturalmente, respeitam aqueles que não se deixam abalar por insultos, provocações ou dramas desnecessários. Sua postura serena e firme transmite confiança, controle e maturidade, criando uma aura de respeito que nenhuma palavra ou gesto agressivo pode destruir. Um homem que pratica a indiferença estratégica não precisa provar seu valor. Sua estabilidade emocional e capacidade de manter a calma diante do caos falam por ele. Por fim, cultivar a indiferença inteligente fortalece resiliência emocional e clareza mental. Ao focar apenas no que está sob seu controle e nas ações que importam, você elimina distrações e preocupações desnecessárias, permitindo que sua energia seja investida em crescimento, aprendizado e construção de uma vida alinhada com seus valores. Cada vez que escolhe indiferença sobre reação, você avança na jornada estoica de autodomínio, liberdade interior e presença inabalável. A verdadeira liberdade não vem de mudanças externas, dinheiro ou aprovação alheia. Ela nasce no interior, na capacidade de dominar seus pensamentos, emoções e reações. A irritação, a raiva e a frustração existem apenas porque damos a elas permissão para existir. Cada escolha de responder com calma, observar antes de agir e aplicar os princípios estoicos constrói uma fortaleza invisível dentro de você. Quando você entende que nenhum evento externo pode controlar sua mente sem sua permissão, você se torna imune ao caos emocional que afeta a maioria das pessoas. Essa é a essência da sabedoria estoica. O controle começa dentro, e a paz verdadeira é fruto da disciplina interna. Durante este roteiro, exploramos como reconhecer a raiva, aplicar a dicotomia do controle, pausar e observar antes de reagir, substituir julgamento por curiosidade e cultivar indiferença inteligente. Cada capítulo fornece ferramentas práticas para transformar reatividade em presença, impulsividade em reflexão e frustração em aprendizado. O estoico percebe que o mundo é repleto de situações que podem parecer injustas ou irritantes, mas que sua reação a elas é sempre uma escolha. Ao assumir responsabilidade sobre suas emoções, você não se torna indiferente à vida, mas sim um agente consciente de sua própria experiência. Mais do que evitar irritações, dominar sua raiva permite que você invista energia no que realmente importa: desenvolvimento pessoal, propósito e relações significativas. O homem que aplica essas lições estoicas vive com clareza,
foco e serenidade, mesmo diante de caos, críticas ou injustiças. Ele transforma cada desafio em oportunidade de crescimento, cada provocação em exercício de disciplina e cada conflito em lição de autodomínio. Essa transformação não acontece por acaso, mas através de prática diária, reflexão consciente e aplicação consistente dos princípios que vimos. Ao internalizar essas lições, você cria uma presença magnética e uma autoridade silenciosa. Pessoas naturalmente respeitam quem não se deixa abalar por pequenas adversidades, porque percebem força, equilíbrio e maturidade. A liberdade mental não é apenas um estado emocional, é uma ferramenta estratégica de vida. Ela permite que você haja de forma deliberada, persista em seus objetivos e mantenha foco inabalável em sua virtude e propósito. Em última análise, a liberdade está na sua mente. Ninguém pode tirá-la de você a menos que você permita. Praticando os ensinamentos estoicos, você conquista não apenas calma e clareza, mas também poder pessoal duradouro. A paz interior se torna seu escudo contra o mundo exterior, transformando cada obstáculo em um trampolim para crescimento e cada momento de provocação em oportunidade de autodomínio. Ser inabalável é, portanto, a maior demonstração de força, sabedoria e liberdade que um homem pode alcançar.